Fala pessoal, estamos aqui para mais uma gravação, videoaula de apoio ao corpo docente, aos professores aí da Escola Bíblica Dominical que utiliza as revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, você que ainda não me conhece, eu sou o Micael Henrique, vocês estão no meu canal, que também é um pouquinho de cada um de vocês. Nós estamos estudando esse tema maravilhoso, os relacionamentos em família, e hoje estamos gravando para a aula de número 4, a lição 4, que tem por título Ídolos na Família. Vamos refletir um pouco sobre esta questão que é apontada na Bíblia como uma obra da carne, como um pecado ao qual nós precisamos lutar e vencer, que é a idolatria. E aplicando isso para o contexto familiar, nós vamos perceber que, infelizmente, a idolatria pode ser vista, apresentada, detectada e, quando assim acontece, precisa ser vencida e excluída do meio de famílias cristãs que servem a Deus e muitas vezes, por não vigiarmos, podemos incorrer neste erro. O texto-chave da nossa aula está na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo 21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Eu queria, a título aqui de introdução, colocar para vocês na lousa, nós temos primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21. E a expressão bíblica da versão Almeida e Corrigida é: guardai-vos dos ídolos. Amém. Mas eu quero trazer para vocês, irmãos, as versões da NAA e também da NVT. A NAA é a Nova Almeida Atualizada e a NVT, a Nova Versão Transformadora, que aplicam já essa expressão de João com cuidado com os ídolos e também afaste-se. Aqui já dando a ordem de afastar-se dos ídolos. Então nós temos aqui uma orientação, uma ordenança bíblica mostrando a necessidade de nós termos um cuidado, de nós nos afastarmos, de nós guardarmos o nosso coração, a fim de que o trono do nosso coração e da nossa existência não encontre, não permita, não exista um vazio ali para que os ídolos se apresentem. E a fim de nós aprofundarmos essa lição, que terá dois exemplos, nós temos aí dois exemplos nessa lição, que são, queridos, dois personagens. Raquel, a lição coloca para nós Raquel, e também um personagem por nome de Mica. Raquel, no texto bíblico de Gênesis 31, e Mica no livro de Juízes, principalmente no capítulo de número 17. Então esses dois personagens, esta mulher, esposa de Jacó, filha de Labão, Mica, que era um jovem que transformou a sua casa em uma casa de ídolos, de deuses. Esses dois personagens, provavelmente conhecedores do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Deus de Israel, eles permitiram que os ídolos tomassem conta do seu coração e entrasse na família de cada um deles. E uma grande
questão que precisa ser esclarecida nessa aula aí. Você que é um professor, uma professora que faz comentários contributivos na aula de escola bíblica dominical, é a respeito, amados, e aí eu vou colocar aqui no centro, a respeito da idolatria. Então, a idolatria. Muitas vezes nós, como evangélicos, protestantes, nós pregamos, falamos, orientamos contra as práticas de idolatria no sentido religioso, a respeito da crença de que pessoas mortas intercedem por nós, a respeito da crença de que ídolos, estátuas de madeira, de bronze, de metal, são coisas mortas que não podem fazer nada. Isso nós já conhecemos e sempre falamos. E realmente o texto bíblico se expressa contra essa prática. Todavia, meus irmãos, a idolatria não está ligada somente a isto, somente aos aspectos religiosos. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que o coração do homem, o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, o Criador, e somente a presença deste Deus pode preencher o vazio, a alma do ser humano. Logo, buscar esta satisfação, esta plenitude, buscar esta vida completa, essa vida maravilhosa, buscar isto em coisas e em pessoas, constituirá no pecado de idolatria. Pense que o centro da nossa existência é como uma cadeira, é como um trono. E a pessoa que deve ocupar este trono é a pessoa bendita do Senhor Deus. Pessoa bendita de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Somente a presença de Deus pode preencher este vazio, satisfazer a alma humana. E é o que o salmista expressa no Salmo 42. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei, me apresentarei diante de ti. Então, a sede, a fome que a alma humana possui é pela presença de Deus. E buscar essa satisfação em coisas e em pessoas vai se constituir no pecado de idolatria. E infelizmente, é isto que acontece, foi isto que aconteceu com Raquel e com Mica. O texto bíblico nos mostra que havia ali uma celeuma, uma discussão entre Jacó e seu sogro Labão por conta das ovelhas, por conta do gado, e Jacó projeta ir embora. Agora, Raquel está partindo sem nenhuma herança do seu pai Labão. E o que é que ela resolve fazer? Ela resolve roubar da casa de seu pai, que era idólatra e possuía pequenos deuses, pequenas estatuetas. Ela resolve roubar uma dessas estátuas e levá-la consigo, furtar um ídolo de seu pai. Ela o esconde ali no assento do jumento, ali naquele, como se fosse o arreio do jumento. Senta-se em cima, o pai está à procura desse ídolo que desapareceu, vai até ali o camelo onde
está sentada, diz a Bíblia, e quando o pai está ali conferindo o camelo, as bagagens, ela inventa uma mentira terrível de que está no período aí das mulheres, para não se levantar, e abaixo ali estava o ídolo escondido. Então, o que leva Raquel a trazer um ídolo para a sua viagem, para a sua família que estava ali saindo da casa de seu pai e voltando a peregrinar na terra? Segundo o que a Bíblia nos mostra, o comentarista da lição também apresenta essa interpretação, ela está preocupada porque não recebeu herança alguma. E perceba como que é uma engrenagem. Ela preocupa-se com o futuro, porque não há uma herança sendo levada, não há bens materiais com ela e o seu esposo Jacó, e ao invés de confiar em Deus, que deveria estar no trono do seu coração, deveria estar no trono do seu ser, ao invés de confiar no Senhor, ela cai no erro, no pecado da idolatria. Então perceba que muitas vezes a falta de confiança pode ser uma tentação aí, ou a falta de confiança em Deus pode ser uma tentação que nos leva a colocar outras coisas no trono do nosso coração. E Jacó ficou verdadeiramente perplexo, porque a Bíblia diz, Gênesis 31, 36, que o Labão está virado e Jacó não sabe por quê. Olha isso. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Disse Jacó a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Pelo qual tão furiosamente me tens perseguido? Então o esposo Jacó não tinha conhecimento, porque o esposo Jacó não sabia, porque o seu sogro Labão estava tão furioso com ele. E era por conta deste roubo de Raquel. Já no caso de Mica, Juízes 17, a Bíblia mostra que esse moço não honrava a Deus em sua vida e estava roubando peças de prata de sua própria mãe, 1.100 ciclos de prata. E o que ocorre? A sua mãe começa a lançar palavras ruins de maldição contra o ladrão, sem saber que era o próprio filho. E Mica, ali morrendo de medo naquela situação, não é um arrependimento voluntário, não é uma mudança de comportamento, nada disso. A Bíblia nos mostra que por medo das afirmações terríveis que a mãe está fazendo contra a pessoa que está roubando ali os ciclos de prata, Mica vai devolver esses 1.100 ciclos de prata à sua mãe. Quando ela, diz o texto, restitui a ele uma parte, provavelmente 200 peças de prata, e vai levar essas peças a um ourives, alguém capacitado a trabalhar com ouro, com metal, e com essas peças vai construir o quê? Vai fazer deuses, estatuetas, ídolos. E Mica também mandou, segundo a Bíblia, fazer um éfode, que era um manto sacerdotal usado única e exclusivamente pelo sumo sacerdote na tenda de Deus, no tabernáculo do Senhor. Mas não, ele vai mandar fazer um éfode e consagrar um de seus filhos para ser um sacerdote ali na sua casa. Olha como que a coisa piora. Depois de algum tempo aparece ali um levita, ele consagra o levita como um sacerdote também para trabalhar ali na sua casa, que nada mais era do que uma casa de deuses, uma casa de adoração a falsos deuses. Então, queridos, esses dois personagens
eles caíram nesse pecado da idolatria. E por que é que a idolatria é um pecado tão terrível? Você precisa entender e levar isso para a aula. Olha só, nós temos algo dentro do ensino sistemático, bíblico e teológico, que é chamado de fé, a crença monoteísta e a crença politeísta. Então, aqui nós estamos falando de monoteísmo e politeísmo. Os irmãos sabem que a expressão teísta, de Theos, alguém que acredita em Deus. Mono, um único Deus. Poli, vários deuses. Então a crença monoteísta prega a existência de um único Deus. Nós temos 3 religiões mundiais monoteístas. O islamismo, que acredita no Deus Alá, seu profeta Maomé, seu livro sagrado, Alcorão. Então, o islamismo, a fé muçulmana, é considerada monoteísta. É um Deus diferente do apresentado na Bíblia, mas é um único Deus. Nós temos o judaísmo, que também crê no Deus Jeová, Yahvé, Javé, Yaush, como você desejar a pronúncia aí, no eu sou, um único Deus, invisível, mas real. E o cristianismo, que crê na existência de um único Deus. É claro que dentro desse ensino há a teologia nos ensinando sobre a Trindade, que é um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas a crença é em um único Deus. Agora, o que é que o politeísmo ensina? Que existem vários deuses. Que existem deuses infinitos. E dentro do politeísmo, nós até podemos citar o panteísmo. E o panteísmo ensina o quê? Que Deus é tudo e tudo é Deus. Então esta caneta, se eu quiser venerá-la, adorá-la, cultuá-la, ela será o meu Deus. Isso é panteísmo. Olha, Deus está nas árvores, Deus está na rua, Deus está aqui no papel. E isso nada mais é do que idolatria. Nada mais é do que idolatria. Olha, todos os caminhos levam a Deus. Esse falso ensino, essa falsa tentativa de um ecumenismo para abraçar todas as religiões, essa declaração nada mais é do que um apoio à idolatria. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos vigiar muito com isso. Porque este pecado da idolatria, esta obra da carne tão terrível, ela pode entrar no seio familiar. Ela pode entrar, ela pode rondar aí, penetrar na minha e na sua vida, mesmo sendo cristãos. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que lutar contra este pecado, assim como devemos lutar contra todos os pecados, tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando nós não lutamos contra isso, a lição nos apresenta, nós começamos a criar ídolos domésticos, ídolos caseiros. Isso tudo é resultado de uma influência pagã, uma influência ruim sobre a nossa vida, a nossa casa. E essas influências vêm de todos os lados. Vêm do contexto
midiático, do contexto social, familiar e assim por diante. Nós temos contato com todos os tipos de pessoas e isso é completamente normal. Jesus, em João 17, não orou para o Pai tirar os discípulos do mundo, mas orou para que os guardasse do mal. É por isso, queridos, que nós precisamos ter pulso firme e decisão concreta diante disso. Os ídolos, colocar a nossa fé em algo que não seja Deus, é algo vão, é algo temporário, é algo efêmero, sem valor nenhum, que nada podem fazer por nós, nada pode cooperar. Os ídolos que podem surgir no quesito doméstico, no meio da família, o emprego, que mais? Um carro, o dinheiro, a poupança. E aqui nós estamos falando de coisas, de bens que muitas vezes são colocados em primeiro lugar, querem tomar o lugar de Deus. Depois nós podemos falar de pessoas, o filho, o cônjuge, no caso do marido, a esposa, no caso da esposa, o marido, uma mãe, um pai, o estilo de vida, tudo aquilo que deseja impedir a nossa fidelidade a Deus, pode tornar-se um ídolo. E contra isto, contra este, nós devemos lutar. Eu concluo essa videoaula com o conselho de 1 Coríntios 8, versículo 4, que o apóstolo Paulo diz que o ídolo nada é no mundo. O ídolo não é nada. O ídolo não tem absolutamente valor nenhum. Portanto, tomemos cuidado com os ídolos. Afastemo-nos dos ídolos. Olha, irmão Micael, detectei aqui uma coisa que está me roubando o meu temor a Deus, a minha fidelidade a Deus, o meu tempo para servir a Deus, para buscar a Deus. Olha, não consigo mais, nunca, não leio a palavra, não oro, não agradeço a Deus. Tomemos cuidado. Tá bom? Fique com esta pequena videoaula. Que Deus abençoe você. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí embaixo. Se você não souber o que comentar, deixa apenas um obrigado. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e projeta isso para mais pessoas. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família e guarde eu e você da idolatria, dos ídolos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.